Cuidado! Nem tudo que parece bom vem de Deus. A Bíblia nos alerta sobre isso. E hoje você vai entender por quê. Antes de continuar, se inscreva agora, porque esse vídeo pode abrir seus olhos para algo que muitos estão sendo enganados, e você vai precisar lembrar disso. Nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Esse é um alerta sério, bíblico e urgente. Muitas pessoas estão seguindo caminhos, ideias e práticas acreditando que vêm de Deus, quando na verdade estão sendo enganadas. E o mais perigoso é que o engano quase nunca parece errado. A Bíblia deixa claro que existem coisas que parecem boas, piedosas e até religiosas, mas não têm origem divina. O problema é que quando algo se parece com fé, poucos param para questionar. E é exatamente aí que o erro começa a se infiltrar silenciosamente. Jesus alertou que nos últimos tempos, muitos seriam enganados não por coisas obviamente más, mas por falsos sinais, falsas palavras e falsas aparências espirituais. O engano não se apresenta como mentira, ele se apresenta como verdade distorcida. O maior perigo espiritual não é o pecado escancarado, mas aquilo que parece certo, soa correto, usa o nome de Deus, mas não carrega a essência da palavra. Discernir isso exige maturidade espiritual, e poucos desenvolvem essa sensibilidade. Hoje, muitas pessoas dizem, eu sinto paz, eu senti no coração, parecia espiritual, mas sentimento não é critério bíblico de verdade. A Bíblia nunca ensinou que o coração humano é uma fonte confiável. Pelo contrário, ela diz que ele é enganoso. Nem tudo que emociona vem do Espírito Santo. Nem toda experiência sobrenatural tem origem divina. Nem todo discurso bonito é palavra de Deus. O inimigo não precisa destruir a fé. Basta corrompê-la aos poucos. É por isso que tantos vivem uma fé confusa, cheia de frustração, medo e contradições. Estão buscando a Deus, mas misturaram verdade com erro. E quando isso acontece, a fé deixa de produzir vida e passa a gerar peso espiritual. A Bíblia nos chama ao discernimento espiritual. Não a aceitar tudo, não a absorver qualquer mensagem, não a seguir qualquer voz. Discernir é separar o que vem de Deus do que apenas usa o nome dele. Jesus foi claro: muitos virão em meu nome. Não alguns, não poucos, muitos. Isso significa que nem tudo que menciona Jesus carrega o Espírito de Cristo. Essa é uma verdade dura, mas absolutamente necessária. A primeira pergunta que precisamos aprender a fazer não é: isso funciona? Nem isso me faz sentir bem? Mas sim: isso está alinhado com a palavra de Deus? Tudo o que vem de Deus suporta o confronto com as Escrituras, sem precisar de ajustes ou desculpas. Muitas coisas dão resultado imediato, aliviam a dor momentânea ou trazem sensação de conforto. Mas alívio não é transformação. Deus não trabalha apenas para nos fazer sentir melhor. Ele trabalha para nos fazer ser melhores, segundo sua vontade. O problema começa quando as pessoas substituem a Bíblia por experiências pessoais. Quando isso acontece, a fé deixa de ser fundamentada na verdade e passa a depender de sentimentos, sinais e interpretações humanas. A Bíblia ensina que até Satanás pode se disfarçar como anjo de luz. Isso significa que o engano espiritual muitas vezes vem bem apresentado, com palavras bonitas, aparência piedosa e até resultados aparentes. Nem tudo que usa o nome de Deus tem aprovação de Deus. Jesus disse que muitos fariam coisas em seu nome, mas ele não os reconheceria. Isso revela que é possível falar de Deus sem viver para Deus. Um dos maiores erros espirituais é confundir atividade religiosa com intimidade espiritual. Fazer coisas para Deus não é o mesmo que andar com Deus, e essa confusão tem levado muitos a uma fé vazia e cansada. Quando algo vem de Deus, isso nos aproxima da verdade, da humildade e do arrependimento. Quando não vem, geralmente alimenta o ego, o medo ou uma falsa sensação de controle espiritual. Observe: aquilo que vem de Deus nos leva a depender mais dele. Já o que não vem,
normalmente cria dependência de pessoas, métodos, fórmulas ou líderes, tirando o foco do relacionamento direto com Deus. Deus nunca contradiz sua própria palavra. Se algo parece espiritual, mas contradiz as Escrituras, não importa quão convincente seja, não vem de Deus. A verdade nunca entra em conflito consigo mesma. Por isso, discernimento espiritual não é dom para poucos, é responsabilidade de todos. A Bíblia nos chama a provar os espíritos, examinar as mensagens e vigiar constantemente, porque o engano é sutil e persistente. Um dos sinais mais claros de algo que não vem de Deus é quando a mensagem gira mais em torno do homem do que da glória de Deus. Sempre que o foco está no ego humano, no sucesso pessoal ou na exaltação própria, o centro deixou de ser Cristo. Quando uma fé promete apenas benefícios, conforto e vitória constante, sem falar de cruz, arrependimento e transformação, ela não vem de Deus. O evangelho verdadeiro confronta, corrige e transforma, não apenas agrada. Outro sinal perigoso é quando a verdade bíblica é diluída para não ofender. Deus nunca adaptou sua palavra para caber nas preferências humanas. Quando a mensagem é moldada para agradar, algo essencial foi perdido. Aquilo que vem de Deus produz fruto do Espírito: amor, domínio próprio, humildade e verdade. Já o que não vem pode até parecer espiritual, mas gera orgulho, divisão, confusão e dependência emocional. Muitos confundem resultado com aprovação divina. Algo pode dar certo aos olhos humanos e ainda assim não ter origem em Deus. A Bíblia mostra que sucesso aparente nunca foi garantia de estar no centro da vontade divina. Quando líderes ou mensagens colocam medo excessivo como ferramenta de controle, isso não vem de Deus. Deus corrige com amor e verdade, não com manipulação emocional constante. Outra característica comum do engano espiritual é a obsessão por revelações novas, que contradizem a palavra antiga. Deus não muda sua verdade. Ele aprofunda nossa compreensão dela. Tudo o que vem de Deus conduz à liberdade em Cristo. Já o que não vem, cria peso espiritual, culpa constante e sensação de insuficiência. Onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Se algo faz você se sentir constantemente condenado, mas nunca verdadeiramente transformado, isso não vem de Deus. A correção divina aponta um caminho, o engano apenas acusa. Discernir o que vem ou não de Deus não é rejeitar tudo, mas aprender a avaliar tudo. A maturidade espiritual começa quando paramos de aceitar tudo o que parece espiritual, sem questionar à luz da Bíblia. Desde o início, a Bíblia mostra que o engano espiritual sempre usou a mesma estratégia: distorcer levemente a verdade. No Éden, a serpente não negou Deus, apenas reinterpretou suas palavras, criando dúvida onde antes havia clareza. Eva caiu não porque rejeitou Deus, mas porque acreditou em uma versão suavizada da palavra. Esse padrão se repete até hoje. Pequenas mudanças no que Deus disse geram grandes consequências espirituais. Outro exemplo bíblico está nos falsos profetas, que falavam o que o povo queria ouvir, não o que Deus havia dito. Eles traziam mensagens de paz quando não havia paz, criando uma falsa sensação de segurança espiritual. Jeremias alertou que esses profetas enganavam o povo, fazendo-os confiar em mentiras. O problema nunca foi falta de espiritualidade, mas excesso de vozes erradas sendo ouvidas. No Novo Testamento, Paulo advertiu que surgiriam pessoas pregando outro evangelho. Não um evangelho completamente diferente, mas uma versão alterada, suficiente para desviar sem parecer heresia óbvia. Esse outro evangelho misturava graça com obras, fé com controle humano. Sempre que algo adiciona exigências que Deus não colocou, isso não vem dele. Jesus confrontou líderes religiosos que pareciam extremamente piedosos, mas estavam distantes do coração de Deus. Aparência espiritual nunca foi sinônimo de aprovação divina.
Esses líderes conheciam as Escrituras, mas não conheciam o Deus das Escrituras. Isso prova que informação bíblica sem transformação espiritual também pode gerar engano. O engano mais perigoso é aquele que se apoia em textos bíblicos, fora de contexto. Versículos isolados podem ser usados para justificar quase qualquer coisa. Por isso, tudo o que vem de Deus confirma a totalidade da palavra, não apenas partes convenientes. Deus nunca se revela de forma contraditória ou seletiva. O Espírito Santo nunca nos conduz à confusão. Quando algo vem de Deus, mesmo que confronte, há clareza, direção e paz interior. Já o engano espiritual gera ansiedade constante, dúvida excessiva e instabilidade emocional. Paz não significa ausência de desafios, mas certeza de direção. Muitas pessoas confundem tranquilidade momentânea com confirmação divina, mas a verdadeira paz de Deus permanece mesmo em meio à dificuldade. O Espírito Santo sempre aponta para Cristo, nunca para si mesmo nem para o homem. Se uma experiência espiritual exalta mais a pessoa, o líder ou o método do que a Jesus, algo está fora de ordem. Quando algo vem de Deus, ele produz arrependimento sincero, não vergonha paralisante. Deus nos chama a mudar, mas também nos oferece graça para caminhar no processo. O engano espiritual costuma gerar dependência emocional. A pessoa sente que precisa sempre de alguém, de uma palavra específica ou de um ritual para se sentir conectada a Deus. Já aquilo que vem de Deus fortalece a maturidade espiritual. Ele nos ensina a caminhar com fé, responsabilidade e discernimento, sem criar dependência humana. O Espírito Santo nunca contradiz o caráter de Deus revelado na Bíblia. Ele não nos guia por impulsos contrários à verdade, à santidade e ao amor. Se algo te afasta da palavra, da oração sincera e do relacionamento direto com Deus, isso não vem dele. Tudo o que vem de Deus nos aproxima da sua presença, não a substitui. Deus não fala em tom de pressa desesperada. O engano costuma dizer, é agora ou você perde, enquanto Deus trabalha com convicção, tempo e propósito. Aprender a ouvir o Espírito Santo exige silêncio interior, palavra aberta e coração humilde. Sem isso, qualquer voz pode parecer divina, e esse é o maior risco espiritual. Na prática, o engano espiritual começa quando decisões importantes são tomadas sem consulta à palavra. Pessoas escolhem caminhos, relacionamentos e propósitos baseadas apenas em sentimentos ou conselhos humanos. Muitos dizem, eu orei e senti no coração. Mas sentir algo não significa que veio de Deus. A oração verdadeira sempre precisa ser acompanhada de alinhamento com a Escritura. Quando algo vem de Deus, ele não exige que você viole princípios bíblicos para obedecê-lo. Deus nunca pede desobediência em nome da fé. Um sinal claro de engano é quando justificativas espirituais são usadas para decisões egoístas. Colocar o nome de Deus em escolhas pessoais não as torna automaticamente santas. O que vem de Deus produz frutos visíveis ao longo do tempo. Enganos espirituais podem gerar empolgação inicial, mas não sustentam uma vida de obediência. Muitos começam bem, mas se perdem porque abandonam o processo. Deus trabalha no caráter antes de trabalhar nas promessas. Pular essa etapa gera frustração. Quando algo não vem de Deus, ele costuma exigir pressa. Deus, porém, trabalha com propósito e preparação. A ansiedade raramente é um sinal divino. Deus não fala apenas no extraordinário. Ele também guia no simples, no cotidiano e no silêncio. Buscar apenas experiências intensas pode nos tornar cegos à voz verdadeira. Se uma direção espiritual te afasta da comunhão, da humildade e do serviço, isso não vem de Deus. O verdadeiro chamado sempre nos conecta ao corpo, não nos isola. Discernir o que vem de Deus protege não apenas sua fé, mas seu futuro. Muitas feridas espirituais nasceram de decisões tomadas sem discernimento bíblico. À medida que amadurecemos espiritualmente, aprendemos que nem tudo precisa de uma resposta imediata. Deus trabalha no tempo certo,
E o discernimento cresce quando aprendemos a esperar e observar os frutos. O silêncio de Deus muitas vezes é proteção. Ele nos impede de agir por impulso e nos ensina a confiar mais na sua direção do que na nossa pressa. O engano espiritual costuma prometer atalhos, enquanto Deus constrói caminhos. Tudo o que vem de Deus passa pelo processo, porque é no processo que o caráter é formado. Quando algo vem de Deus, Ele nos prepara antes de nos posicionar. Já o engano nos empurra para posições que ainda não estamos prontos para sustentar. Discernimento espiritual não é desconfiar de tudo, mas aprender a reconhecer a voz do pastor. Quem conhece a voz de Cristo não segue vozes estranhas. A maturidade espiritual nos ensina a dizer não, até para coisas boas, quando elas não fazem parte da vontade de Deus para aquele momento. Nem toda oportunidade é uma permissão divina. Algumas portas abertas são testes de discernimento, não confirmações de Deus. O Espírito Santo nunca força decisões. Ele convence, orienta e confirma. Pressão constante é sinal de que algo não vem de Deus. Quanto mais conhecemos a palavra, menos somos enganados por discursos bem elaborados. A verdade não precisa de efeitos especiais para se sustentar. Discernir o que vem de Deus é um ato de amor por Ele. Significa valorizar sua verdade acima das nossas emoções e expectativas pessoais. Chegando a este ponto, é importante fazer uma pergunta honesta. Quantas decisões você já tomou acreditando que vinham de Deus, mas hoje percebe que foram guiadas por emoção, medo ou pressão externa? Deus não nos condena por termos sido enganados, mas Ele nos chama ao arrependimento e ao crescimento. Reconhecer o erro é o primeiro passo para a cura espiritual. Muitos carregam feridas profundas não porque Deus falhou, mas porque confiaram em vozes erradas em nome da fé. A verdade liberta, mas primeiro ela confronta. A boa notícia é que Deus é gracioso e paciente. Ele não abandona aqueles que o buscam sinceramente, mesmo depois de erros espirituais. Aprender discernimento não nos torna frios ou desconfiados, mas mais conscientes e firmes na verdade. Fé madura não é ingênua, é fundamentada. Quando a verdade ocupa o lugar certo, a paz volta. Não uma paz ilusória, mas a certeza de estar caminhando segundo a vontade de Deus. Talvez este vídeo esteja sendo usado por Deus para te alertar, proteger ou redirecionar. Não ignore esse chamado interior. Deus fala por meio da sua palavra, do Espírito Santo e de circunstâncias alinhadas à verdade. Ele não confunde, ele esclarece. Se algo precisa ser forçado para parecer espiritual, provavelmente não vem de Deus. A verdade se sustenta sozinha. Este é um convite à maturidade espiritual. Um chamado para deixar a fé superficial e abraçar uma caminhada sólida, bíblica e verdadeira com Deus. Chegando ao final, Deus nos chama a um exame sincero do coração, não para nos acusar, mas para nos alinhar novamente à verdade que liberta e restaura. Muitas pessoas não estão afastadas de Deus, mas confusas espiritualmente, e confusão prolongada enfraquece a fé, a oração e a esperança. O discernimento espiritual não nasce do medo, mas do relacionamento. Quanto mais você anda com Deus, mais reconhece sua voz. A Bíblia nunca prometeu uma caminhada fácil, mas prometeu uma caminhada segura para quem anda na verdade. Talvez você precise abrir mão de algumas crenças, práticas ou influências que pareciam espirituais, mas nunca produziram vida em você. Deus não retira algo sem oferecer algo melhor em troca: clareza, liberdade e maturidade espiritual. A fé verdadeira não depende de sinais constantes, mas de confiança firme na palavra. Se este conteúdo falou com você, é porque Deus se importa com sua caminhada. Ele corrige porque ama. Discernir o que vem de Deus é escolher a verdade mesmo quando ela é desconfortável. A verdade não aprisiona, ela liberta. E onde há liberdade, há vida espiritual genuína. Agora, a decisão está diante de você. Continuar seguindo tudo o que parece espiritual ou escolher caminhar com discernimento, verdade e maturidade diante de Deus. Deus não nos chama para uma fé confusa, mas para uma fé firme, uma fé que sabe ouvir, esperar e obedecer com base na palavra.
Talvez este vídeo tenha sido um divisor de águas na sua vida espiritual. Não ignore aquilo que Deus está revelando ao seu coração. O discernimento espiritual não é um peso, é uma proteção. Ele guarda sua fé, suas decisões e seu futuro. A maior prova de amor a Deus é obedecer à sua verdade, mesmo quando isso exige abrir mão de coisas que pareciam boas. Se você deseja caminhar mais perto de Deus, comece pela palavra. Ela é a base segura em meio a tantas vozes. Que o Espírito Santo te conduza não por emoção, mas por convicção profunda e bíblica. Se este vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que precisa discernir melhor o que vem ou não de Deus. Escreva nos comentários: eu escolho a verdade. Esse é um ato público de decisão espiritual. Inscreva-se no canal Verbo e Verdade para continuar crescendo em discernimento, fé e verdade bíblica. Aqui, a palavra sempre vem em primeiro lugar.